A gente tem um grupo jovem, mas um grupo qualificado, que conhece muito bem o sistema de trabalho, né? Modifiquei um pouquinho o posicionamento da equipe do que a gente vinha acostumando a jogar, e eles assimilaram muito bem aquilo que foi determinado para eles, né? Porque a gente não estava jogando contra qualquer equipe, a gente estava jogando contra um Atlético Paranaense que tem uma condição de trabalho espetacular, um treinador experientíssimo que é o meu amigo Júnior, Dorival Júnior, é, e tem uma equipe muito qualificada. Então eu acho que tudo que a gente produziu dentro do jogo, lógico que a gente quer sempre a vitória, né? E nós jogamos para isso, né? Acho que o primeiro tempo a gente começou tomando muito sufoco, mas a gente conseguiu suportar bem. O segundo tempo a gente já equilibrou o jogo, a gente conseguiu criar chances, fizemos o gol, erramos o pênalti, chutando a bola na trave, né? E se você for ver, eles não deram um chute no nosso gol praticamente no segundo tempo, a não ser o gol, né? Que foi uma bola no nosso pé, a gente perdida. Então acho que assim, de certa forma, pelo pouco tempo de trabalho e por tudo que foi feito dentro da partida, eu acho que a gente fez um belo jogo. Alemão, falando dessa juventude que você destacou, hoje teve estreia do Christian como profissional, Zé Pedro pela primeira vez como titular na defesa. Que avaliação você faz do trabalho ali de um time muito jovem enfrentando já umas quartas de final? Olha, Jefferson, a gente tinha 17 jogadores no elenco. Dos 17, 14 jogadores são formados na base do Londrina, né? Apenas 3 vieram de fora. Algumas estreias, como você falou, de uns meninos verdes que precisam e vão evoluir muito, mas que demonstraram uma maturidade muito boa, demonstraram uma força de vontade espetacular, né? E jogar contra uma equipe como o Atlético e não sentir o jogo, né? Lógico que às vezes o primeiro momento, aqueles primeiros passes, aquela primeira marcação, um pouquinho da ansiedade, né? Eu percebi ali que alguns jogadores antes do jogo estavam com o batimento elevadíssimo, né? Que nós temos os marcadores, e eu prestei atenção que eles estavam com os batimentos elevados. Isso é uma ansiedade antes do jogo, e certamente na hora que começou o jogo isso daí se acalma e eles entram. Então eu acho que são bons jogadores que a gente, lógico, tem muito a crescer e muito a evoluir. O Alemão, tendo em vista todos os protocolos que têm que ser respeitados, que é tudo novo para todo mundo, né? Que estranheza você teve de um hino nacional todo mundo separado, de máscara, você ali não podendo ter os atletas no banco, eles ficaram na arquibancada. O que você pode falar desse novo futebol que estamos vivendo hoje? Eu acho que é um momento, viu, Jefferson? Eu acho que isso daí tudo, com o passar do tempo, vai se ajeitar, né? É um momento que de todo mundo realmente tem que se cuidar, porque, né, a doença está aí e a gente tem que tomar esses cuidados mesmo. Eu acho que com o tempo, né, com fé em Deus, vamos achar uma vacina, vamos achar um método para que possa, né, conter essa pandemia e as coisas vão voltar ao normal. Mas que é estranho, que é diferente, realmente é. Né, particularmente, eu estava na beira do campo afastado de todo mundo, porque não tem como você ficar com a máscara falando, né? Então eu tive que tirar a máscara para poder conversar. É uma situação bem chata, bem ruim, mas que a gente tem que passar por ela. O Lúcio Flávio, da Rádio Pai Querer 91,7, fez a pergunta para você, Alemão. Foi um segundo tempo de superação de um time que acreditou no seu potencial? Exatamente. Eu tinha uma convicção, falar a verdade para você, da vitória. Eu tinha uma convicção que a gente poderia ganhar o jogo, e eu venho falando para eles a semana toda, inclusive no intervalo. E a gente tomou um gol no erro nosso, né, no erro individual, infelizmente. A gente acabou perdendo a bola e tomando o gol. Mas o time no segundo tempo teve uma outra postura, né, sofreu menos. Eu acho que teve mais condição de bola. A superação ela foi fantástica, né? Porque assim, vamos falar o Marcondes completando hoje 11 meses da lesão dele. Fazia 11 meses que o Marcondes não jogava, jogou fora da sua posição, jogou de volante, que exige mais, né, a movimentação. E ele foi um cara guerreiro dentro do campo. Assim é a característica do Marcondes, por isso que ele é um jogador que eu admiro muito e gosto demais, porque ele é um jogador que se doa totalmente, e ele foi um grande exemplo de doação, assim como a pergunta do Lúcio. Superação igual a do Marcondes não teve. E todos realmente se superaram, porque não é fácil você ficar 4 meses sem trabalhar, sem treinar como se deve. E você fazer 3, 4 períodos de treino para poder fazer um jogo, e eles terem esse rendimento que eles tiveram. Foi realmente muito bom. O Ademir Lobo, da Rádio Igapó, pergunta se depois do gol do Atlético você adiantou a marcação e se o gol acordou o Londrina no jogo. Não, nós tínhamos uma expectativa de jogo, o Lobo, porque assim, a gente não tinha perna para marcar pressão o jogo inteiro. Nós não estamos preparados fisicamente para jogar num gramado igual esse daqui, que é extremamente pesado.
de jogadores que vêm sentando. Então nós tivemos que usar algumas estratégias de você ganhar tempo e, acima de tudo, de você poupar energia, que é um tiro de meta mais agrupado, que é uma marcação um pouco mais baixa, você não abrir sua equipe para ter que correr demais. Então toda essa organização que foi feita, ela continua no segundo tempo, mesmo depois que tomou o gol. Tanto é que eu falei para eles não mudarem o sistema que nós estávamos utilizando. Nós mantemos, eu acredito, eu acho que nós conseguimos manter até mais fisicamente do que o Atlético, nosso time suportou mais fisicamente, tanto é que nós tivemos excelentes contra-ataques, né? E a gente conseguiu chutar uma bola no gol, conseguiu construir um pênalti, né? E conseguimos construir um gol. Então acho que o jogo inteiro foi um jogo muito bom, mas o segundo tempo realmente foi uma superação. O Matheus Ampieri, da Rádio Pai Querer 91,7, perguntou que o Pastor entrou na segunda etapa e se ele pode ganhar mais espaço pelo que ele produziu hoje. O Pastor é um grande jogador e tem tudo para evoluir. A pergunta do Juliano Lantman, da Rádio Brasil Sul: qual que é a análise dos jogadores que entraram no segundo tempo e onde o Londrina melhorou e conseguiu empatar a partida, mesmo desperdiçando um pênalti? No primeiro tempo a gente não estava acertando os passes de saída de bola, né, Juliana? Por isso que a gente não conseguia chegar no gol do Atlético. Eu até falei para eles no vestiário que até os 15 do primeiro tempo nós não conseguimos passar do meio de campo. Depois nós já conseguimos passar um pouco mais do meio de campo. E no final do primeiro tempo nós já conseguimos chegar próximo da área do Atlético. Porque foi o momento que nós conseguimos acertar passes, né? Nós estávamos marcando, mas a gente não conseguia acertar passe de saída. A partir do momento que a gente acertou os passes de saída, aí nós conseguimos chegar no gol. E no segundo tempo nós acertamos quase todos os passes de saída, e isso facilitou para que a gente pudesse levar perigo para o Atlético. Pergunta do Rafael Morientes, da Rádio CBN: o Marcondes teve uma função diferente na partida de hoje. Você optou por utilizá-lo ali para esse jogo em específico, ou até pela sua boa performance, você acredita que ele pode ser fixado como volante? E a mesma coisa em relação ao Raí, que segundo o Morientes, ele cresceu quando foi para a lateral esquerda. São jogadores de potencial que fazem mais de uma função. O Marcondes ele faz zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, faz volante, faz lateral. O Raí faz um lateral esquerdo, lateral direito, faz volante, né? Faz um atacante se for preciso. O Raí tem esse potencial para fazer. É esse tipo de jogador que a gente precisa no grupo. Além de ter a sua capacidade na sua posição, ele também ajuda em momentos difíceis, onde a gente não tinha apenas um volante, que era o Luan, e ainda é um segundo volante, nem é um volante de marcação, e eu precisava escolher alguém para jogar ali, né? E eu optei pelo Marcondes até pela mobilidade que ele tem, a facilidade que ele já jogou em outras situações comigo de volante também. O Rafael Santos, da TV Tarobá: mesmo com apenas uma semana de trabalho, o desempenho do elenco foi o que você esperava? Foi exatamente o que eu esperava. Foi exatamente o que eu pedi para eles que eles fizessem um tipo de jogo, preservando a sua integridade física, mas acima de tudo acreditando na possibilidade da vitória, né? E eles tiveram um desempenho muito bom. O Rodrigo Saviani, do Globoesporte.com: diante da atuação do time e do pouco tempo de trabalho que vão ter para a partida de volta, o que dá para fazer diferente lá em Curitiba? Eu acredito que é manter o mesmo espírito, né, Rodrigo? E sabemos, gente, que a gente está enfrentando uma equipe extremamente qualificada, que é a equipe do Atlético, né? E o nosso time, como foi citado anteriormente, com jogadores que nunca tinham jogado profissionalmente, eles têm um desempenho bom desse daí. Então a gente tem que manter a nossa humildade, saber que o Atlético é uma equipe muito forte, mas saber também que a gente tem potencial de chegar e enfrentar a equipe do Atlético. Então é nesse sentido que a gente precisa continuar treinando, porque nós precisamos e temos que acreditar não só na vitória do Atlético, mas a sequência da temporada. Então a gente não pode deixar de treinar, a gente tem que treinar e descansar e fazer uma equipe competitiva novamente para a gente fazer um grande jogo de volta na Arena.